Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Entre os assuntos que iremos abordar nesta edição, iremos falar sobre a situação da lesão que o GB sofreu no dia de ontem, após a goleada do Vasco da Gama por 5-0 frente ao Flamengo. Vamos falar muito aí também sobre a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro, porque hoje nós temos jogos ali importantíssimos que começam hoje. Lembrando, o Vasco vai a campo amanhã, certo? O Vasco favorito sim para esse jogo. O Santos sem Soteldo, o Vasco aí com o retorno da Força Jovem. E por que não dizer aí, o Neymar também não joga, certo? E o Carille, hein? Muita pressão para cima do Carille, o Dorival já está aí no mercado, e o seguinte, o Carille vai ter que demonstrar aí uma evolução técnica, tática e física nesse time do Vasco da Gama aí. E a gente pede aí para os atletas do Vasco aguentarem com o que tem até o meio do ano, porque no meio do ano o Pedrinho disse que vai trazer reforços aí com maior poder de decisão aí. Então, assim, aguentando até o meio do ano, o Vasco vai ter grandes possibilidades de chegar longe aí. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, vamos começar sobre essa situação envolvendo o jogador GB. Ontem o GB meteu 2 gols, né? Brincou na vitória do Vasco contra a equipe do Flamengo, mas o jogador saiu lesionado, acabou se machucando sozinho, né? Vamos lembrar aqui que o GB, quando ele foi colocado para ser vendido para o futebol turco, foi constatado um problema no joelho do atleta e o clube turco não fechou o negócio porque achou que o atleta deveria passar ali por uma cirurgia. O Vasco não fez essa cirurgia e simplesmente aí o GB se lesionou. Eu espero que não seja algo aí grave, de uma magnitude maior, perfeito? Agora a gente fala aqui sobre a situação do Vasco da Gama para esse jogo contra o Santos Futebol Clube. E o Carille optou ali em colocar 3 atletas ali como titular, que eram dúvidas, né? Maurício Lemos, Coutinho e Garré. Portanto, o time do Vasco da Gama aí com Léo Jardim no gol, certo? Os 2 laterais, PH e Piton. Os 2 zagueiros, Maurício Lemos e João Vitor. Lá no meio, o Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. E lá na frente, Nuno na ponta esquerda, Garré e Vegete. Acho que o Carille está escolhendo aquilo que realmente ele tem de melhor. E o Vasco tem 2 motivos para poder comemorar aí nessa partida. Primeiro, Neymar e Soteldo não viajam para o Rio de Janeiro. Serão desfalques para esta partida aí. E a gente nas arquibancadas vamos contar aí com o retorno da Força Jovem. Então a gente tem todos os ingredientes aí para uma vitória maiúscula do Vasco da Gama na estreia contra a equipe do Santos, né? Que inclusive, né, o Carille vai ter que mostrar muito serviço aí.
ou se vai, porque é o seguinte, o Vasco teve 20 dias aí de paralisação, certo? O Vasco estava deixando muito a desejar na parte tática, técnica e física principalmente, né? Com esses dias de trabalho que o Carille teve aí, a gente espera que o Vasco esteja na ponta dos cascos. E por falar aqui na situação envolvendo reforços, né? O próprio Pedrinho falou na entrevista lá no Joel Silva que o Vasco no meio do ano vai ganhar reforços aí com maior poder de conclusão, né? Jogadores aí de renomes. Então a gente pede aí para que o time do Vasco da Gama tenha efetivamente um pouco de maturidade e que aguente até o meio do ano. Porque no meio do ano chegando aí alguns reforços aí, muitos se falando aí da situação de um zagueiro, né, no final de contrato, que poderá ser o Balbuena, muitos se falando aí que o Vasco já tem negócio aí com o Brian Rodrigues, enfim, o Vasco da Gama ele deve reforçar o seu elenco do jeito que o torcedor almeja, do jeito que o torcedor quer. Então é muito importante que nesse momento o Vasco faça aí uma largada de campeonato brasileiro legal, porque a vitória de amanhã contra o Santos dá uma moral para que a gente vá a Arequipa para poder jogar contra o Melgar lá no Peru, na altitude de 2.500 metros, certo? Então isso daria muita moral aí para o Vasco da Gama. E eu tô confiante, o pessoal me perguntando aqui até onde que o Vasco pode ir, né? Eu acho que o Vasco vai ficar ali no meio ali de tabela, vai ser um ano sim sofrível até os novos reforços chegar aí, mas eu tenho certeza absoluta que a torcida do Vasco, pelo menos dos jogos aqui no Rio de Janeiro, vai abraçar incondicionalmente a instituição Vasco da Gama e a gente vai sair vencedores aí na maioria dos jogos, eu tenho certeza disso. Vasco é muito forte no estádio de São Januário. Mas coloque aí nos comentários, vocês acreditam que no meio do ano vai chegar aí reforços de peso para qualificar o nosso elenco? Reforços aí como o Balbuena, como o Brian Rodrigues? Deixe aí nos comentários. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!